Saúde a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Esther, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 3 do capítulo 10. Esther 9, 23 até 10, 3. Esther 9, a partir do versículo 23. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: assim os judeus aceitaram o costume, porque naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescreveram, porque Amã, filho da Medata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas, tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara sobre os judeus recaísse sobre a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam e do que eles haviam sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegaram a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escreveram deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther que tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disso, o rei Assuero pôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra linda e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, nós te pedimos, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua santa vontade. Seja conosco, nos abençoando, nos guiando e ensinando segundo o Teu propósito. É o que lhe pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nosso último trecho do livro de Esther, final do capítulo 9, começo do capítulo 10, ele meio que dá uma resolução de tudo aquilo que for aplicado. Eu quero começar destacando aqui, como de costume, nós vamos ver 3 questões que são levantadas no texto. São direcionamentos que nos são dados. Quero chamar a atenção dos primeiros versículos aos irmãos, quando ele vai fazer toda a descrição. E é interessante que no versículo 26 ele vai nos lembrar a nomenclatura, né? Aqueles dias chamaram Purim, né? O nome Purim, Pur, é aquele mesmo que escreve, quer dizer sortes. Ele dá uma descrição, e por essa palavra ele liga toda a história de Esther, porque o inimigo ele lança sortes para destruir o povo de Deus, mas a sorte se voltou contra ele mesmo. Mas também eles agora festejavam os dias 14 e 15 daquele mês, por todas as suas gerações, porque a sorte
se voltou para eles. Eu me lembro que ainda pequeno havia aquele ditado que dizia: o crente não tem sorte, ele tem a providência de Deus sobre a sua vida. Deus, ele opera no livro de Esther, apesar de ele não ser nomeado no livro de Esther nenhuma vez. Se você ler todo o livro, nós passamos por todo ele, pedaço a pedaço. Mas se você resolver fazer uma leitura, a qual eu recomendo, você vai perceber que ele não fala o nome de Deus, ele não cita, ele não direciona, mas isso mostra realmente um retrato de uma geração, de uma civilização, de um povo, a casa da Pérsia, onde Deus ele não é lembrado. O mundo como que nós vivemos hoje, onde Deus é sempre deixado em segundo lugar, em segunda opção. Mesmo entre os cristãos hoje, muitas vezes Deus é esquecido. Deus é mais uma parte da nossa vida. E aí talvez nós perguntemos: por que parece que hoje os cristãos ele não tem a mesma presença, não tem a mesma influência, não demonstra o mesmo poder que talvez fora visto em gerações passadas? É porque muitas vezes nós temos vivido o cristianismo de uma forma diferente das gerações passadas. Não naquilo que nós praticamos, mas no lugar que ele ocupa dentro da nossa vida. A grande questão é se nós, quando aceitamos o Evangelho, quando temos Deus no nosso coração, nós aceitamos a Deus por seria meio conveniência, né? Sobre costume, foi sendo absolvido calmamente no meio daqueles que já serviam a Deus, ou se houve um momento em que a nossa vida ele foi submetida a Deus. A história de Esther nos mostra uma ruptura justamente como essa. Judeus, ao qual é lembrado o nome aqui no texto que nós lemos várias vezes, o judeu Mordecai, e conforme nós falamos lá quando estávamos iniciando o livro de Esther, para nós parece tranquilo, parece que não tem nenhum problema. Mas quando eles viram aqui o nome Mordecai, ele chamava a atenção de todo judeu, porque Mordecai não é nome de judeu. Tanto é que aqui nos últimos versículos do capítulo 9 e no capítulo 10, todas as vezes que o nome é citado, é sempre acrescentado no título: o judeu Mordecai, porque Mordecai não era nome judeu. Mas ele viveu ali, ele era judeu, porque nasceu como judeu, mas não tinha nem nome de judeu. Ele estava no meio do mundo, ele se misturava com o mundo, assim como Esther. Esther tinha dois nomes: Hadassa como judia e Esther, nome pagão. E mostra muito daquilo que nós vivemos hoje. Muitas vezes nós estamos inseridos. Hoje ser cristão, ele no Brasil ele está meio na moda, tem as suas vantagens. As pessoas procuram, nós vemos todos os lugares, as pessoas que nem demonstram coisa alguma, param ali e falam: não, vamos fazer oração, não, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas na maioria das vezes são pessoas que sequer conhecem o Cristo corretamente. Mas hoje já não se acanha, já não é mais uma coisa deixada de lado você dizer ser cristão ou querer fazer uma oração. Hoje as pessoas querem ser livres, eles querem ter fé, mas elas não querem se submeter. Esther e Mordecai, eles aprenderam que para ser cristão é preciso se submeter. E chegou o momento em que a submissão era necessária. E com submissão é que vem a providência de Deus sobre o seu povo. Então, assim, a primeira coisa que o texto nos mostra aqui é uma descrição daquilo que aconteceu. Versículo 23: assim os judeus aceitaram como costume aquilo que eles fizeram naquele tempo pela primeira vez. Por quê? Aí vai escrever: Amã, filho da Madetá, versículo 24, Agagito, inimigo dos judeus, tinha tentado destruir os judeus, e tinha lançado burro, isto é, sortes, para assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu não entende, que se assentara contra os judeus, recaísse sobre a própria cabeça dele, pelo que enforcaram ele e seus filhos. Por isso chamaram aqueles dias de Purim, sortes de nome puro. Aí, por causa de todas as palavras daquela carta, do que testemunharam, do que lhes havia sucedido, determinaram tomar sobre si e sobre todos, que eles se lembrassem, que eles não deixariam de comemorar, conforme está relatado no versículo 27. Grande livramento
no momento da história em que o nome de Deus não é citado. Veja bem, Mordecai, quando chama a atenção de Esther, dizendo: quem sabe você não foi colocado aí pela rainha. Ele não fala, Deus vai levantar outro livramento. Ele diz: se você não fizer nada, de outro lugar se levantará livramento. Muitas vezes nós vivemos tanto nesse mundo secular que nós nos acostumamos, nós não temos uma vida submetida ao Senhor, mas nós simplesmente colocamos Deus como parte das nossas vidas. É aquele momento que nós separamos um domingo à noite para poder assistir um culto, para poder participar, mas no dia a dia muitas vezes nós não nos lembramos dele na nossa vida corriqueira. É preciso se lembrar que Deus está aí. A história de Esther nos mostra isso, nos mostra como o inimigo ele foi desvencilhado, como tudo se inverteu, e aquele que queria destruir acabou sendo destruído, e aqueles que queriam ser senhores do judeu acabaram submetidos a eles. Deus mostra a sua evidência, como nos mostra que Ele está no controle de toda a história. Então, como cristãos, nós precisamos resgatar aquilo que no passado foram feitos por outros que praticaram a mesma fé que nós declaramos ter hoje. Entender que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós nos desesperamos, a palavra diz: lançai sobre mim a vossa ansiedade. E quando nós achamos que não vamos conseguir, a palavra nos diz que Ele não nos dá aprovação que vai além das nossas forças. Quando a gente acha que está sozinho, Ele fala: de modo algum te deixarei, eu te desampararei. Deus está aí. Como diz a letra daquele hino: tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, Deus está aqui. O quanto nós temos esquecido dele? Nós participamos dos nossos cultos, fazemos as nossas orações, cantamos os nossos louvores, mas nos esquecemos que Deus está aqui. Ele está entre nós, conforme diz. E às vezes é preciso que aconteça algo grande, que nós vejamos o mundo praticamente desabar na nossa frente, para nós vermos a mão de Deus operar diante de nós. Mas a palavra nos mostra que Deus está aí. Quando os inimigos tentaram se levantar, quando eles resolveram destruir, eles jamais conseguiram, porque eles é que foram destruídos. Quando o inimigo se levantou, Deus levanta o livramento. Versículo 29 fala que a rainha Esther e o judeu Mordecai escreveram com autoridade, confirmando a carta de Purim, e expediram cartas a todos os judeus. Versículo 31, para confirmar esses dias e os tempos determinados. Eles deveriam lembrar o que? Lembrar a um grande livramento que Deus tinha dado para eles. Meus irmãos, nós possamos não esperar ter um grande livramento, porque para haver um grande livramento tem que haver um grande sofrimento, tem que se levantar uma grande dificuldade. Deus, Ele quer que nós percebamos e a gente glorifique a sua presença nas pequenas coisas. Mas se nós continuarmos endurecidos de fazer as pequenas coisas, Ele vai deixar que venham grandes coisas para que nós nos lembremos dele. A festa de Purim, a festa que para os judeus, eles estavam pouco tempo antes da festa da Páscoa. As duas grandes festas aí, o judeu pós-exílio. Na Páscoa eles lembravam da libertação do povo de Israel. Do Purim eles lembravam da libertação do povo quando tentaram destruí-los no meio do reino da Pérsia. Eles comemoravam isso. Nós temos que comemorar, nós precisamos lembrar, os nossos filhos têm que lembrar, geração após geração, que seja perpétua, não se esqueça, não se caduque, não passe. Mas nós temos um exemplo disso, porque hoje nós não festejamos mais Purim como os judeus festejavam. Nós não festejamos mais a Páscoa como os judeus festejavam, porque o nosso grande livramento ele é muito maior e veio depois disso. Ainda não foi no tempo deles, mas no tempo de nossa libertação completa do pecado, do sacrifício de Cristo na cruz. E hoje nós temos um dia para lembrar, mas não é um dia em cada ano, não é uma data do ano que nós vamos parar para comemorar um grande livramento. Mas o Senhor nos deixou uma dádiva muito maior, e constantemente, mês a mês, semana após semana, há um dia que nos lembra que nós fomos libertos
o poder do pecado. Esse dia é hoje, esse dia é o domingo, esse dia é o dia do Senhor. Só que parece que, como nós o repetimos muitas e muitas vezes, nós perdemos a noção da sua importância, da sua singularidade. Porque parece que a gente fica assim, não deu para ir na igreja esse domingo, domingo que vem eu vou. Nós vivemos na esperança como se sempre houvesse um outro, e nós nos esquecemos da palavra que nos adverte, que buscar o Senhor enquanto se pode achar. A história nos mostra que nós precisamos nos lembrar dos livramentos de Deus. E esses livramentos eles precisam estar no nosso dia a dia e na nossa vida. O Senhor deixou dias marcados, nós nos lembramos dele, mas principalmente o dia do Senhor. Ele está para nos lembrar toda semana com um novo recomeço, dizendo: Cristo morreu e ressuscitou por nós. E isso estamos alegres. Segundo lugar, o que o texto nos fala? Como ele já repetiu algumas vezes, a festa do Purim, ele diz assim, já lá no versículo 23, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhe prescreveram. Se nós formos mais à frente, lá no 29, nós lemos, diz que a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta. Só que no versículo 31, ele diz: para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther eles tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si. O desfecho do livro de Esther nos mostra que algumas questões, algumas coisas são trazidas sobre nós pelo Senhor, elas não devem ser interpretadas só como um mandamento que foi derramado sobre nós. A história nos mostra que quando eles tiveram livramento no dia 13, enfrentaram seus inimigos e destruíram seus inimigos, ao invés de serem destruídos, no dia seguinte eles comemoraram, sem que ninguém ordenasse para eles que comemorassem. E depois as cartas que são expelidas aqui por Esther e Mordecai, os comunicados, eles são para confirmar, para recomendar, mas o texto faz questão de nos dizer que eles só estavam confirmando aquilo que eles mesmos já tinham estabelecido sobre si. A história de Esther, já no seu desfecho, vem nos mostrar que os princípios de Deus, a vida do cristão com Deus, a submissão da nossa vida a Deus, ela precisa ser estabelecida no nosso próprio coração, antes que alguém venha de fora para nos mandar fazer alguma coisa. O grande problema hoje, que diferencia os crentes da nossa geração, gerações anteriores, mas no passado, é que nós temos gerações em que as pessoas ficam procurando quem diga o que ele deve e o que ele não deve fazer, mas não tomam por si só a palavra de Deus para dizer: isso não é mais próprio para mim, que agora serve a Deus. Então há muito a procurar, o pastor proíbe isso, a igreja proíbe aquilo, o crente não pode isso, o crente não pode aquilo, e às vezes as pessoas não entendem que o que acontece na igreja não é simplesmente uma burocracia onde se determina, estabelece, onde se manda, as pessoas vivam com a lista de não pode, não faz, não deve. Mas por que essas listas elas acabaram sendo difundidas no meio da igreja? É porque a gente parou de tomar sobre nós realmente o que é ser filho de Deus. Esther e Mordecai até se esqueceram disso por um tempo. Eles estavam vivendo confortavelmente na Pérsia. Esther entrou lá na chamada, ser rainha, conseguiu ser rainha. Mordecai estava escondido e ninguém sabia que ele era judeu. Até um dia em que foi confrontado pelo seu inimigo. O inimigo, ele conseguiu um decreto em que todo mundo tinha que se ajoelhar perante ele. E aí ele foi cair em si como judeu, dizendo: não, eu como judeu eu não posso me ajoelhar diante de Amaleque. Aí já é demais. E aí, como eu falei aqui em outra meditação, tem um momento em que o crente tem que dizer: eu não mais vou participar dessas coisas. Isso é necessário que haja uma consciência dentro de nós. Quando eles param para festejar uma grande vitória,
aquilo não precisa ser mandado. Quando você consegue algo de grande, quando você recebe uma resposta de oração, quando algo que você estava almejando, ele finalmente chega, você fica feliz. Não precisa ninguém chegar e dizer para você, fique feliz. Nós ficamos felizes, é natural. Por que nós precisamos de alguém que nos diga, não faça isso porque desagrada a Deus? Por que eu preciso observar e parece que as coisas só desagradam a Deus quando as lideranças da igreja vê? Parece que só desagrada a Deus quando o pastor reclama. Parece que só desagrada a Deus quando o presbítero, quando o diácono vai lá e diz, isso aqui você não pode fazer, meu irmão. Não entenda da forma errada, assim como Mordecai está entendendo por muito tempo, até que o mal bateu na sua porta, eles tiveram que acordar e cair em si, e só a esperança diante de Deus. Não é a igreja, não é a liderança, não é o diácono, não é o presbítero, não é o pastor que determina o que pode e o que não pode fazer. Deus já tem tudo isso determinado. A grande questão é se as palavras dos servos de Deus foram encarregados pelo Espírito Santo de ser supervisão espiritual sobre a sua vida, elas vão ser para confirmar aquilo que você já tomou sobre si, como é o exemplo da festa do Purim, ou elas vão ser palavras para poder ter que dizer para você o que você deveria tomar sobre si. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, nós levantamos a mão. Quem é servo de Deus? Eu creio que todos aqui responderiam positivamente. Mas nós precisamos ter sobre o nosso coração, e como servo de Deus, eu preciso viver como servo de Deus. E tem coisas que não são próprias, tem coisas que têm que ser deixadas de lado, mas tem coisas que são maravilhosas, e às vezes nós não as estamos experimentando, justamente porque nós temos deixado de lado a vontade de Deus. Nossa vida como cristão, quando nós somos chamados à atenção através dos servos de Deus, ele deve ser para confirmar aquilo que nós já entendemos que deve fazer parte da nossa vida. Eu não estou aqui para lhe chamar e dizer, meu irmão, você precisa deixar de fazer isso, ou você precisa deixar de fazer aquilo. Eu estou aqui para dizer o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E a maior alegria na vida de um pregador, de um bispo, de alguém que foi encarregado pelo Espírito Santo de estar à frente da igreja, conforme as funções que nós meditamos hoje mesmo pela manhã, é que quando ele determina, ele estabelece a palavra de Deus, ele transmite a palavra de Deus para os irmãos, eles entenderem aquilo que foi entendido aqui pelos judeus, nesse último trecho do mistério é relatado, que eles tomaram e receberam a confirmação daquilo que eles mesmos já tinham entendido que deveria estar no seu coração. Eles comemoraram aquilo que eles mesmos já tinham entendido, e conforme no versículo de número 31 nos diz, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência. Então, meus irmãos, quando nós vemos a dificuldade, sabemos que há um Deus que está agindo sobre todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar que essas graças de Deus, a festa, a comemoração, bem como as nossas obrigações, devem ser coisas que nós mesmos já tomamos com a palavra de Deus ao nosso coração. Não seja preciso alguém chegar e dizer, não espere que apareça um grande pregador, que tem uma palavra bonita aí, macia aos ouvidos, para você dizer, agora eu entendi aquilo que a palavra de Deus tem colocado diante de você durante toda a sua vida. Está aí, já foi falado, você já leu, você já ouviu, já foi falado muitas e diversas vezes. Não deixe a emoção ou o emocionalismo ele tirar você do foco e dizer, mas ainda não bateu. Esse negócio não é desculpa para Deus, ele não está nem aí com esse negócio, não bateu, eu não senti. Não importa o que você sentiu ou não sentiu, a palavra ela é colocada diante de você, e se você nega a palavra porque não sentiu alguma coisa, Deus não vai dizer, não, então vou fazer alguma coisa para sentir. Ele vai chamar de servo infiel, porque a palavra foi proclamada a você, mas você se recusou a obedecer a sua palavra. Tome sobre você, assim como os judeus tomaram sobre si, e estabeleceram sobre si, que Deus os livrou, por isso eles deveriam se alegrar.
Estabeleça sobre si que Deus livrou a sua vida da morte e do pecado. Por isso nós estamos aqui para quê? Para cultuar a Deus. Estabeleça sobre si esse grande livramento que Deus deu, a morte de seu Filho na cruz, o sangue derramado. E quando estivermos aqui e a equipe estiver aqui na frente cantando, louve de coração a Deus. Você recebeu ou não recebeu essa graça? Você foi abençoado ou não foi abençoado? Glorifique. A gente costuma dizer no ditado popular, você vê quem são os seus verdadeiros amigos quando as coisas ficam difíceis, né? Não tem essa ideia? Quando está tudo bem, aí quando fica difícil é que a gente vê. Eu já tenho um ponto um pouco diferente. Às vezes a verdade nós vemos não é quando as coisas estão difíceis. Porque quando as coisas estão difíceis, quem está melhor que a gente sempre vai ter pena da gente. Uma vez aconselhando um irmão que passava por momentos de dificuldades, questões bem complicadas na vida, eu falava com ele no meio das suas dificuldades: olha, às vezes as pessoas elas querem o nosso bem, elas querem que a gente melhore, enquanto a gente está pior que eles. E quando a gente fica um pouco melhor, aí ninguém mais está de boa, ninguém quer. Então, quando a gente está muito bem, é que muitas vezes a gente consegue perceber quem é capaz de se alegrar com a gente, mesmo quando a gente está melhor do que ele, ou quem nesse momento fica, fulano. Os judeus eles estavam aqui com grande comemoração. No meio das dificuldades, tinha gente que estava, nós vamos matar os judeus e pegar os bens dele. Mas quando eles ficaram por cima, eles ficaram com medo. Porque o texto aqui ele fala que isso aí se estabeleceu, mas não era só os judeus, porque no capítulo anterior, quando nós estávamos lendo, diz que quando se decretou que os judeus eles podiam lutar, e que o grão-vizir agora era judeu, e que a rainha era judia, tem um monte de gente que se fez judeu. Sou o judeu tão forte, eu vou por aqui. A grande questão é como nós vamos servir a Deus, porque Deus não estabelece se é na alegria ou na tristeza. Ele coloca as duas coisas. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é a palavra de Deus diz. Porque a fidelidade a Deus é demonstrada quando nós não nos afastamos em circunstância alguma. A alegria e a tristeza. Nós precisamos ter sobre nós a vontade de Deus. Entender. Na alegria nós festejamos, glória a Deus, que nos tem dado grande vitória. Nas tristezas nós dizemos, glória a Deus, como nas palavras de Jó: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. Mas sempre juntos, nós estabelecemos sobre nós responder ao Senhor pelas grandes dádivas que Ele tem feito por nós. E por último, eu não posso deixar de chamar a atenção que a história de Esther, apesar de ser uma história de superação, onde a identidade cristã ela é retomada. Nós vemos isso em Esther e Mordecai. Eles quando estavam escondidos no meio da Pérsia, e agora de repente eles voltam e assumem-se judeus novamente. Mas também ele mostra que o mundo, apesar de às vezes parecer favorável, não está nem aí para nós. No capítulo 10, versículo 1, ele diz: depois disso, o rei Assuero pôs tributos sobre a terra e sobre as terras do mar. E aí ele vai dizer, versículo 2 e 3, que os atos de Mordecai estavam lá, foram registrados na história, no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, e que ele foi grande, estimado, e lutou pelo bem-estar do seu povo, pela prosperidade de todos aqueles da sua raça. Mas eu não posso passar sem chamar a atenção para o versículo 1. Quando a rainha Esther apareceu, o rei mandou dádivas, era festa, e aliviou todo mundo. Mas agora os judeus, eles conseguiram vitória realmente, eles destruíram os seus inimigos, conseguiram o favor do rei. Mas logo depois do favor do rei, o rei disse: toma, então agora toma imposto para tudo quanto é lado. E pesou a mão sobre o povo. Ó, a hora do alívio acabou. A hora da tranquilidade acabou. Vamos voltar aqui, que ainda estamos na Pérsia, e a Pérsia tem que pagar os custos do seu rei. O mundo ele cobra de nós. Então, de um lado nós temos um Deus que ele sempre está conosco, que nunca nos desampara. Nós temos um mundo que ele vai nos correspondendo de acordo com a sua conveniência. Se for bom para eles, opa, estamos com os crentes. Se não for bom para eles, olha, esses crentes só dá trabalho.
Se for bom para eles, eles falam que a palavra de Deus é bom. Se for bom para reunir, eles têm negócio, eles fazem oração para a graça pública. Mas, se não for favorável, se ser cristão for algo que vai dar algum descrédito, eles são rápidos em abandonar. Não se engane, o mundo ele não vai ser favorável. Então, se você deixa as coisas de Deus para poder abraçar as coisas do mundo, uma hora ou outra o mundo vai passar perto. E quando o mundo lhe passar perto, dê glória, porque Deus não é como o homem, nem como o filho do homem. Porque nós humanos, o que é que a gente faz? Quando alguém faz alguma coisa conosco, e aí depois ele vai lá e toma um tombo lá na frente e volta. Ah, mas aconteceu isso, aquilo. A gente vai dizer, não, foi bem feito. Agora se vira. Eu ofereci lá atrás, você não quis? Agora, ó, a internet está cheia de vídeos desse, não tá? Mas Deus, ele ainda assim é misericordioso. Se a gente tem chance de voltar a Ele, às vezes é a chance que Deus vai deixar o mundo nos dar rasteira, nos derrubar, nos humilhar, para que a gente volte e entenda que só Deus é Deus. Às vezes eu brinco, eu não faço muito assim justamente para poder chamar a atenção, porque a minha função aqui é educar a igreja, para que a igreja ela não caia com o mundo. Nas palavras do apóstolo Paulo, né? Às vezes tem que entregar a Satanás para poder destruir o corpo, para poder a alma não ser perdida. Paulo diz isso. Então às vezes eu costumo dizer para os irmãos, ó, eu não tenho pena de quem diz, olha, não faça isso. Ele vai lá e faz, é por isso que eu falei, não sei não. Por quê? Porque eu estou aqui para instruir. Mas Deus é misericordioso. Mas mesmo assim, você quer abusar da misericórdia de Deus? O mundo ele está aí. Não se engane achando que ele vai continuar lhe favorecendo. Não, está tudo bem. Vou deixar Deus para depois. Às vezes a oportunidade vem. E se você não agarra ela pela frente, ela passa. Às vezes Deus está mandando dizendo aqui a oportunidade para você encontrar livramento. Sirva-me como Deus e eu abençoarei a tua vida. Mas aí nós deixamos a oportunidade passar. Deixa para depois. Deixa para depois. Eu faço depois. Eu vejo depois. E depois ele pode não acontecer com vocês vezes. E aí é a obrigação minha entregar os irmãos. Aqui no desfecho do livro de Esther. A casa da Pérsia, que ela é uma comparação com o mundo que nós vivemos hoje. O mundo secular, ele não vai ser favorável a você o tempo todo. Às vezes ele engana, é como a campanha. Na campanha tudo é prometido, mas depois que consegue o que quer, agora fique de lado. Esqueça. Não espere chegar ao sofrimento. Não espere chegar a uma situação que seja irreversível. Não espere que seja doloroso. Não espere deixar para depois. Mas se lembre como os judeus lembraram. Não de um dia. Não é para lembrar de ser feliz. Não é para lembrar de servir a Deus no Natal, na Páscoa, uma data religiosa qualquer. Mas Deus nos deu oportunidades diversas. Mais precisamente naquilo que a gente apresenta aqui. 52 oportunidades no ano, pelo menos. Toda semana há um dia do Senhor. Em cada dia do Senhor, Deus nos dá uma oportunidade de rendermos glória e louvor a Ele, e renovarmos as nossas forças para servir a Ele. E que isso seja um mandamento perpétuo nas nossas vidas. Nós entendemos que toda semana nós somos lembrados que a gente tem que servir a Deus, não ao mundo. Porque só Ele é digno de confiança. Ele é tão digno de confiança que Ele deixou a data marcada, o dia marcado, uma em cada 7, para nós nos lembrarmos dele, para glorificarmos o seu nome, para louvarmos por tudo que Ele tem feito por nós, para não dar tempo nem da gente esquecer das pequenas bênçãos e nós continuarmos comemorando elas. Pare de querer louvar a Deus só quando as coisas vão muito bem ou quando grandes livramentos chegam à sua vida. Aprenda a louvar a Deus por cada pequeno livramento que você tem recebido durante a semana que você vive. A cada semana. Ele no domingo. O que você recebeu essa semana? Você já agradeceu? Se não agradeceu, hoje é o dia de se lembrar de agradecer. Porque o Senhor estabelece sobre nós aquilo que nós temos que estabelecer no próprio coração. Nós pertencemos a Ele. Se nós pertencemos a Ele e nos entregamos a Ele, os inimigos nossos são os inimigos dele.
os inimigos dele, que também são nossos inimigos. E assim, quem vai lutar as nossas batalhas é Ele. E é Ele que vai nos dar as vitórias, porque Ele nunca nos abandona. Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez. Nós te agradecemos, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina que mesmo quando nós não nos lembramos, mesmo quando o Seu nome não é pronunciado, mas o Senhor está aí. Não há um momento que o Senhor se afaste. O seu olhar está sempre sobre nós, porque só o Senhor é Deus que se inclina para ver o que se passa sobre a terra e tem os olhos sobre nós. Conforme o teu servo, o profeta Isaías diz: a sua mão não está encolhida, nem o seu ouvido está surdo. O Senhor está atento às nossas orações, às nossas necessidades, mas o Senhor mesmo diz: buscai enquanto pode se achar. A história de Estevão nos mostra que a gente muitas vezes fica tentando resolver pelas nossas próprias forças, mas é preciso buscar o Senhor enquanto podemos achar. É preciso invocar enquanto o Senhor está perto. Ó Senhor, nos ensina, Pai. Nos ajuda até mesmo a entender que precisamos te buscar, a estabelecer sobre nós, sobre as nossas vidas. Não esperar para que alguém estabeleça o que devemos ou não devemos fazer, mas nós mesmos, o poder do Teu Santo Espírito, estabelecer sobre as nossas vidas aquilo que nós temos, o que não temos, a quem servimos e como vivemos, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor nos abençoe, nos guarde, esteja conosco, nos leve aos nossos lares debaixo da Tua cuidado. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.